Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos aí a mais uma manhã, né? Ou um sábado gracioso aí. Hoje nós estamos com o pastor Denis, um amigo, né, que tem trabalhado aí dentro do aconselhamento bíblico, tem colaborado aí de uma forma maravilhosa. E eu vou deixar ele se apresentar um pouco, né, para que vocês possam conhecê-lo. Fique à vontade, meu pastor. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia a cada um de vocês. O desejo é que Deus nos abençoe ricamente nessa manhã, né? Fale ricamente a cada um de nós. Eu sou o pastor Denis, sou pastor aqui em Goiânia, Goiás, Igreja Cristã Evangélica no setor oeste. E eu tenho estado envolvido com aconselhamento bíblico já há 12 anos, caminhando para o 13º ano agora. E o aconselhamento bíblico é algo que queima, né? O meu coração, é algo que eu tenho dedicado, na verdade, todo o meu ministério. Aqui na igreja, nós temos os módulos, na verdade, nós temos um nome, né? Um mini seminário. A ideia é se tornar um seminário interno aqui da igreja, um seminário virtual, né? Que a gente possa alcançar pessoas. E nesse seminário, nós temos, além de várias matérias como hermenêutica, teologia sistemática, panorama do Novo e Antigo Testamento, temos também o aconselhamento bíblico, já há 10 anos, onde nós treinamos e capacitamos pessoas na área de aconselhamento bíblico, e aqui voltado para a igreja, especificamente para o CAB, que é a Clínica de Aconselhamento Bíblico. Então, esse é um dos nossos sonhos já há muitos anos, né? Termos essa clínica de aconselhamento para ajudar aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão lidando com circunstâncias, com vários problemas, trazendo as respostas que a palavra de Deus, a suficiência da palavra de Deus tem para nós, né? Então, isso é algo que eu estou envolvido já há 12 anos, e algo que queima o meu coração, e eu espero poder passar um pouquinho disso para vocês. Espero que o seu coração também já esteja aí desejoso e ardendo, e aí para aprender um pouco mais, né, sobre aconselhamento bíblico e sobre esse tema chave do aconselhamento bíblico, que é o nosso coração. Maravilha. Só relembrando os irmãos como que nós vamos trabalhar essa manhã. O pastor Denis vai dividir essa parte da manhã em dois períodos. Nós temos aquele intervalo de 10 minutinhos aí para que os irmãos tomem uma água, tomem um cafezinho, né? Ou seja, dar uma lavadazinha no rosto para ninguém dormir. E possamos aí dividir essa manhã nessas duas partes. Se o pastor Denis me permite fazer uma oração para que possamos começar essa manhã. Sim. Por favor, querido. Tá? Então vamos orar, meus amados irmãos. Senhor Deus, rendemos graças ao teu santo nome, te agradecendo por essa manhã maravilhosa, essa manhã que o Senhor nos dá, nos presenteia de uma forma graciosa com um curso de aconselhamento bíblico. Que as tuas palavras, Deus, penetrem em nossos corações, transformando nosso ser, para que possamos, Deus, de uma forma amorosa, cuidar dos nossos irmãos e irmãs. Assim também te peço pela vida do pastor Denis, que o teu Santo Espírito possa trazer luz da tua palavra ao seu coração e que ele possa, Deus, ser bênção essa manhã em nossas vidas. Assim também eu te peço por cada aluno, que o Senhor cuide de cada um dos seus ministérios e que possamos, Deus, juntos glorificar o teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou só compartilhar aqui o slide, tá, meu pastor? Tranquilo, querido. Só em alguns momentos eu vou ter que voltar para poder autorizar a entrada da turma, mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Fique à vontade, meu pastor. Ok. Mais uma vez, queridos,
Todos sejam muito bem-vindos aqui nesse tema e espero ser edificante para a sua vida, trazer realmente clareza, entendimento, né, discernimento às nossas vidas quando nós falamos sobre o coração, ídolos do coração. Mas para nós falarmos sobre os ídolos do nosso coração, nós primeiro precisamos, em primeiro lugar, entendermos, né, o nosso coração. E eu coloquei para os irmãos 2 livros, que é o livro da Elise Fitzpatrick. É minha irmã muito querida, muito abençoada. Ela é uma das minhas professoras lá nos Estados Unidos, e ela é autora desse livro Ídolos do Coração, que eu creio que tem no slide aí. Pastor Elder, isso. E também o livro O Coração Dinâmico na Vida Diária, do Dr. Jeremy Pierre, também um grande amigo, professor nosso lá nos Estados Unidos também. E esse livro, queridos, ele é considerado nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, o melhor livro, nesses últimos 10 anos, talvez o melhor livro em aconselhamento bíblico nessa questão do coração. Então, esses 2 livros são livros muito importantes. Eu citei também para os irmãos, para que os irmãos pudessem ler, que vai estar contido na segunda parte do nosso estudo hoje, que é o livro Como as Pessoas Mudam, do Dr. Timothy Lane e Paul Tripp, também muito queridos. E esse livro, Como as Pessoas Mudam, nós vamos ver como é que funciona o nosso coração, baseado em Jeremias, capítulo 17. Nós vamos nos aprofundar nisso e vamos trazer questões práticas para a nossa vida quanto a essa dinâmica do nosso coração. Bom, queridos, quando nós falamos sobre os ídolos do coração, a idolatria é um dos temas mais tratados nas Escrituras. Como eu disse ontem na live, talvez seja um dos temas que mais Deus chamou a atenção com relação ao seu povo no Antigo Testamento. O próprio Decálogo, Deus inicia com os 2 primeiros mandamentos voltados para essa questão da idolatria. Embora a noção de idolatria seja associada ao culto ou à criação de imagens, né, que muitas vezes nós conhecemos, até por estarmos num país, o Brasil tem um ranço muito grande, né, com a questão do catolicismo e da idolatria. E, embora a noção de idolatria esteja associada muitas vezes à questão das imagens, as Escrituras descrevem a idolatria como um problema do coração do homem. A adoração de ídolos é a expressão de um abandono de Deus, né? do nosso amado e querido Deus. Então, todo ser humano, queridos, nós precisamos já entender logo de cara, todo ser humano, todos nós fomos criados seres adoradores. A questão crucial não é se você adora, é quem você adora ou o que você adora. Em quem você busca o seu prazer. Então, o coração é o termo bíblico mais compreensivo para aquilo que determina a vida do homem, nosso comportamento, os nossos pensamentos, né? Então, o pecado essencial do coração do homem é a rebelião contra Deus, que é manifestada pela idolatria, pela adoração, pela servidão de alguma coisa, de algum desejo, de algum objeto, pessoa, atividade, posição, que não é Deus. João Calvino já dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Uma fábrica de ídolos. Agora, queridos, eu queria trazer uma palavrinha a princípio, antes de nós entendermos o coração e entendermos um pouquinho esse gráfico que você tem aí na sua tela, que o aconselhamento bíblico, ele é algo para todo cristão. Para todo cristão. E essa semana
participando, né, ouvindo a live dos nossos queridos irmãos, pastor Jairo Cáceres, pastor Mauro Meister, pastor Valdeci, ali do Andrew Jumper, teve uma pergunta que eu achei muito interessante, que a pergunta era quanto de formação, realmente, de treinamento pessoal, um conselheiro ele precisa para iniciar o aconselhamento bíblico. E eu já pensei comigo, falando, nenhum. Em certo sentido. Por quê? Porque uma vez que nós somos justificados, uma vez que nós fomos lavados, remidos, temos o Espírito Santo habitando em nós, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 15, 14, ele vai dizer assim, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, vocês estão plenamente instruídos, cheios de conhecimento, sendo capazes ou hábeis a aconselhar-se uns aos outros, ou seja, aconselhar-se mutuamente. Paulo também, escrevendo aos Colossenses 3, versículo 16, ele vai dizer para nós, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o que ele diz, a segunda parte, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, ou ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Então, o conselheiro bíblico, ele precisa, depois que ele se colocou à disposição para realmente, para estar nesse ministério, envolvido nesse ministério, é o que eu estava conversando agora com o pastor Helder, nós precisamos nos aprofundar. Nós não podemos ficar na superficialidade, né, ficarmos raso dentro do aconselhamento bíblico, mas nós precisamos nos esmerar, nos aperfeiçoar, para que possamos, com muita persuasão, com toda a capacidade que o Espírito Santo nos dá, podemos lidar com a questão chave do homem, que é o coração. E desde já, queridos, eu gostaria que você anotasse uma frase, que nós vamos repetir essa frase inúmeras vezes, inúmeras vezes. E a frase é a seguinte: o problema não é o problema é o coração. Mais uma vez, o problema não é o problema é o coração. E nós vamos ver isso com muita clareza nessa manhã. Mas antes de nós apresentarmos aqui as orientações sobre como lidar com os ídolos do nosso coração, convém que a gente compreenda alguns termos e definições bíblicas sobre o nosso coração. Você tem esse gráficozinho aí, onde você vai ver dividido em 3 aspectos. E isso aqui eu quero passar bem rapidamente com você, porque você já teve conteúdos para você ler, e o próprio livro do Dr. Jeremy Pierre e o da Elise Fitzpatrick também, o livro ele traz para você esse gráfico que você está vendo aí na tela, ok? Então, ele vai trazer para você essas 3 áreas, o nosso cognitivo, que tem a ver com os nossos pensamentos, o nosso conhecer, o conhecimento, as suas crenças, aquilo que você acredita, o seu raciocínio, a sua razão, mas ele também tem um segundo aspecto, que é o afetivo, que é as questões do seu desejar, tudo aquilo que você valoriza, os seus sentimentos, as suas emoções, juntamente também com esse aspecto volitivo do homem, essa disposição, as decisões, a sua atuação, tudo aquilo que você pretende, as suas intenções e as decisões que você toma. E todas elas, queridos, estão interrelacionados. Eles não funcionam sozinhos, independentes um do outro. Mas vamos ver, então, a Bíblia e o coração. Vamos ver o que a Bíblia traz sobre o nosso coração. Quando Jesus falou do coração, Jesus tinha em mente o ser interior. Sempre que a Bíblia menciona
o coração, ela refere-se a 3 principais áreas de funcionamento do universo interior: a mente, as afeições e a nossa vontade, ou seja, o nosso cognitivo, afetivo e volitivo. Vamos ver cada um deles rapidamente, e eu quero lidar com alguns textos mostrando cada um deles. Primeiramente, a mente, a cognição. Vamos ver como é que a Bíblia apresenta para nós, pelo menos alguns textos, apresentando o nosso coração como aquela área pensante, o coração pensante, o nosso raciocínio, a nossa mente. Mateus 9, versículo 4, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Então você vê que Jesus ele liga as questões do nosso raciocínio, do nosso intelecto, os nossos pensamentos ao coração. Marcos 2:8, ele vai trazer a mesma coisa. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Lucas 5:22, igualmente. O que vocês estão pensando em seu coração? Lucas 9:47, mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto a si. Então, nós vamos ver vários versículos aqui, que depois você pode dar uma olhada em cada um deles profundamente. Você vai ver isso presente no livro, são inúmeros textos que o livro apresenta para você, tanto o livro da doutora Elise Fitzpatrick, como o doutor Jeremy Pierre. Mas tem um outro aspecto, o segundo aspecto, que são as afeições, o nosso afetivo, que é o nosso coração emocional. E pastor Helder, se quiser já colocar um pouquinho lá na frente, eu pulei os textos bíblicos, né? Temos aí as afeições, ou seja, o coração emocional, nosso afetivo. Você vai ver aí que Jesus, quando ele lida em Mateus capítulo 5, versículo 28, lidando com a questão do adultério, sobre olhar para uma mulher com intenção impura, está vendo aí a intenção, justamente mostrando esse desejo, essa questão emocional, né, do sentimento onde está envolvido, ele diz, já cometeu adultério com ela em seu coração. Você vai ver vários textos, como Mateus 6:21 e Lucas 12:34, onde ele vai falar sobre esses nossos sentimentos, essa parte afetiva. Onde está o teu tesouro? Aquilo que você ama, aquilo que você coloca toda a sua confiança, o seu prazer, aquilo de suma importância para a sua vida, ele fala, ali estará também o teu coração. E você vai ter vários outros textos aí que eu coloquei para você tem no seu material, lidando com o coração como essa sede das emoções, dos nossos sentimentos. Mas nós temos também um terceiro aspecto, que são as nossas vontades, nosso volitivo, que é o coração intencional. Em Mateus 5:28, o mesmo texto que eu falei sobre a questão de você olhar e Jesus colocar como tendo uma intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Eu quero apenas destacar isso, essa intenção, essa vontade, da mesma forma que ele vai colocar para nós em Mateus 15, Marcos 7, Isaías 29, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tudo aquilo, toda aquela vontade, aquele desejo, as intenções longe do Senhor. E nós vamos ver vários outros textos que ele vai apresentando para nós aí sobre as questões que envolvem cada aspecto no qual a Bíblia chama de coração. Agora, queridos, nós vamos ver também que há a inter-relação de todas elas. Uma inter-relação do nosso volitivo, do nosso afetivo, do nosso cognitivo. Todos eles trabalham
simultaneamente, o tempo todo. Outra coisa que eu gostaria que você anotasse aí: o nosso coração está sempre ativo. O nosso coração, queridos, ele não está inerte. Nosso coração não é neutro e apenas uma área dessa, às vezes, é ativada. Não. Nosso coração está sempre ativo, onde esses três aspectos estão interrelacionados, o tempo todo trabalhando. Então, no próximo slide, você tem aí o gráfico novamente, mostrando essas funções interrelacionadas desses três aspectos. E agora eu quero ler alguns textos, alguns trechos aí com vocês, que você tem no seu material. Em vez de considerar esses três aspectos, mente, afeições e vontade, como sendo áreas separadas e isoladas uma da outra, devemos pensar neles como elementos que trabalham continuamente em conjunto um com o outro. Você tem alguns exemplos aí, alguns textos. Doutora Elise Fitzpatrick, ela diz o seguinte em seu livro, Ídolos do Coração: em nossa vida diária, é difícil distinguir entre eles. Ela está falando sobre esses três aspectos do nosso coração. Podemos fazer um paralelo com o cérebro, o coração e os pulmões. Enquanto você lê esse livro, ou enquanto você está aqui interagindo com essa aula, você não tem consciência de qual parte do seu corpo está trabalhando para mantê-lo vivo. Você está aqui olhando para mim, você está olhando para a tela, você está lendo, mas ao mesmo tempo, querido, o seu coração está pulsando, os seus pulmões estão se inflando, aspirando, inspirando, o seu cérebro está ativo, tentando entender, fazendo todo esse discernimento, tudo trabalhando ativamente. Isso porque, queridos, todas as partes estão operando de forma conjunta. Se uma das partes deixasse de funcionar, você perceberia de imediato. Em certo sentido, é dessa forma que a nossa mente, nossas afeições e a nossa volição operam. A sua mente deve mostrar às suas afeições qual é a fonte da sua felicidade suprema. As suas afeições imaginam essa felicidade, levam a ansiar por ela e aplicam o impulso necessário para despertar a sua volição de modo a fazer uma escolha. Tudo isso que eu acabei de dizer para você está nos slides, nesses próximos slides aí, viu, Pastor Helder? Isso, isso. Mas o pessoal, cada um de vocês tem tudo isso aí no seu material. Vamos ver agora, queridos, depois de entender o que a Bíblia fala sobre o coração, que eu fiz de forma bem rápida, porque nós temos 4 tempos apenas, mas eu tenho 7 conteúdos para ministrar para os irmãos. É um conteúdo muito profundo e eu quero poder tentar, pelo menos, cobrir grande parte dele nesse dia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a idolatria. E eu quero ler com os irmãos. Olha só. É muito importante no aconselhamento o conselheiro reconhecer a presença de um ou mais deuses ou ídolos no coração do aconselhado, que possam estar alimentando o comportamento pecaminoso. O coração cobiçoso não contém apenas uma gama de desejos idólatras, mas está fabricando continuamente desejos idólatras. Isso aqui, eu grifei aqui, porque eu espero que você possa grifar isso aí e ter esse entendimento, queridos, de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ele está continuamente fabricando desejos idólatras. O termo ídolo, ou equivalente, aparece cerca de 240 vezes nas Escrituras. A maior parte desses usos ocorre no Antigo Testamento, onde é utilizado pouco mais de 200 vezes. Pelo menos 15 palavras são usadas no hebraico para se referir direta ou indiretamente aos ídolos ou às imagens, trazendo essa tradução de idolatria, ídolos, imagens, deusa babilônica, relacionado a esses ídolos, né?
que são de nada, ou sem valor, ou são como vapor, são fôlego, vaidade, imagem, abominação, falsidade, coisa horrível, repugnante, estátua. A Bíblia se refere a eles nesses termos. Os ídolos, portanto, queridos, refletem a imagem de algo, mas não de Deus, pois as Escrituras referem-se a eles como abominação, coisa horrível e repugnante e falsidade. Essa é a razão pela qual Deus proíbe o homem de fazer qualquer apresentação de coisas criadas com o intuito de adorá-las. No Antigo Testamento, a idolatria refere-se ao desvio do homem de Deus. A batalha contra a idolatria aparece vívida com o bezerro de ouro e reaparece através dos livros de Juízes, Samuel, Reis, pelos profetas e Salmos. Convém, entretanto, percebermos que esse desvio de Deus não está limitando a adoração visível diante de imagens de escultura, mas se aplica à adoração idólatra que ocorre dentro do coração humano. Nós temos alguns exemplos aqui, como você vai ver aí, a Raquel, né, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, ela teve ciúme da sua irmã Lia, né? E disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Ela desejava muito isso. Ela queria muito isso, mais do que o próprio Deus. Você vai ver um pouquinho mais adiante que ela tinha outros ídolos. A Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. Ezequiel 14, que é um texto que nós vamos lidar, vai mostrar para nós, a partir do versículo 3, onde ele vai dizer: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Ezequiel 14, versículo 3, alguns slides um pouquinho à frente aí. Esses homens levantaram ídolos em seus corações, tropeço para a iniquidade. Olha, queridos, isso leva você a tropeçar e a cair em pecado, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Versículo 4, portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Olha aqui, queridos, que ele coloca aqui tudo no plural. Levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e Deus iria responder a ele segundo a multidão dos seus ídolos. Então, mais uma vez, levando a gente a ter esse entendimento que nós fabricamos ídolos nos nossos corações continuamente. E muitas vezes, queridos, sem termos essa noção, sem termos esse entendimento. E é isso que eu quero, nessa manhã, levar os irmãos a entender e nós termos aquela sensibilidade de podermos identificar os vários ídolos que muitas vezes nós temos no nosso coração. E nós temos outros textos aí que são, os irmãos podem depois ver com muita profundidade depois, mas voltando ao texto, né? Esse texto é importante para uma correta compreensão do significado de ídolo do coração. Diferentemente do uso mais comum do termo, o profeta Ezequiel o aplica à adoração que ocorre dentro do coração humano. A referência não é a imagens, estátuas ou coisas semelhantes, mas a tudo que o coração do homem venha a adorar dentro de si. O contexto indica que o ídolo do coração é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de alguém. A referência, então, aqui, queridos, não é
a imagens, a estátuas, a coisas semelhantes. Não. Mas é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida ou na vida de alguém. Agora, o que é o ídolo do coração, querido? O ídolo do coração, em terceiro lugar, nós podemos entender ídolo do coração como sendo tudo aquilo que o homem adora, que não a Deus. Por acreditar e encontrar nisso a satisfação para os seus desejos mais profundos. É tudo aquilo que o ser humano ama mais do que a Deus, o que ocupa o lugar de Deus em sua vida, mesmo que apenas momentaneamente. A idolatria ocorre como consequência de uma deturpação de conceitos e crenças, o nosso cognitivo, de desejos, o nosso afetivo, e a vontade, o nosso volitivo. Ou seja, ocorre quando cada uma dessas áreas, das áreas principais do coração, é afetada. Então, nós temos inúmeros textos aí também que podem mostrar isso para você, e a orientação do nosso Deus sobre fugir da idolatria. Nós vamos ver Tiago também falando sobre essa cobiça, sobre esse desejo. 1 João falando sobre nós nos guardarmos dos ídolos. Agora, o que acho que mais preciso para ser feliz ou para que minha vida tenha mais significado? Essa é uma pergunta que nós vamos acabar que a resposta dessa pergunta traz para nós a resposta para a pergunta que nós estamos lidando. Por que fazemos o que fazemos? Essa é a pergunta, queridos, que tem permeado todas as filosofias humanistas aí fora. Eles estão em busca dessa resposta. Por que o homem faz o que faz? Por que o homem mata? Por que o homem reage da forma que reage? Por que o homem pensa da forma que pensa? Por que o homem deseja as coisas que ele deseja? É isso que nós queremos responder nessa manhã, quando nós entendemos, então, o nosso coração. E se a minha resposta for qualquer outra coisa, que não seja Deus, daquilo que eu acho que eu preciso para ser feliz, então tal coisa está funcionando como meu ídolo. Esse foi o primeiro conteúdo que eu estou trabalhando aqui com os irmãos, e eu quero agora ir, viu, pastor Helder, para o segundo material nosso, que nós vamos lidar, então, tentando responder essa pergunta: por que fazemos o que fazemos? Né? Então, eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia comigo também aí, em Tiago, capítulo 4, e nós vamos estar respondendo a essa pergunta. Vamos entender aqui o nosso coração e nós vamos responder essa pergunta: por que fazemos o que fazemos? Provérbios 4, 23, queridos. O sábio Salomão já coloca para nós que as fontes da nossa vida procedem do nosso coração. Por isso ele nos traz essa advertência que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. A ideia aqui, queridos, é de nós colocarmos uma sentinela, colocarmos um cadeado, colocarmos uma proteção no nosso coração, guardarmos o nosso coração. Por quê? Porque dele, queridos, procedem as fontes da vida. É realmente muito crucial que você entenda o coração, pois é o que o autor de Provérbios, Salomão, nos coloca: dele procedem as fontes da vida. E de que forma eu vou guardar o meu coração? Através da palavra. É a palavra de Deus que vai proteger o meu coração. Hebreus 4:12 diz que, pois a palavra de Deus, as Escrituras, ela é viva,
e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, queridos, ela é apta aqui para trabalhar com os nossos pensamentos, as intenções, os propósitos do nosso coração. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que o homem faz o que faz? Por que o homem pensa como pensa? Por que o homem age como age? Por que o homem fala o que fala? Então, é interessante pensar que muitos dos problemas enfrentados, eles levam em consideração aquilo que acontece num contexto de tribulações. E aí nós temos esse próximo slide. Queridos, como eu disse ontem na nossa live, apenas aquecendo o nosso coração, as tribulações, as circunstâncias vão apenas evidenciar o nosso coração. Vai apenas tornar visível o nosso coração. Então, tribulações sempre facilitam reações em nós, assim como o sol sempre facilita o crescimento do fruto de uma árvore. E nós vamos nos aprofundar isso aqui na nossa segunda parte, no período da tarde, que as tribulações elas funcionam de uma forma onde ela expõe a realidade do coração. Pense nas tribulações, queridos, como o sol. O sol está para a planta, assim como as tribulações estão para o seu coração. E a função do sol, se não me falha a memória, é dar para a planta a energia que ela precisa para o processo chamado de fotossíntese. Lembra disso? Agora, deixa eu estressar um pouquinho aqui a memória, que a fotossíntese é a luz que brilha na planta, é a energia necessária para a formação, para a transformação, aliás, da seiva bruta em seiva elaborada. Mas não me pergunte mais nada que eu não vou lembrar, queridos. Mas é importante a gente lembrar essa vitalidade que a luz tem para a planta. Ela traz à tona a saúde dessa planta. Assim são as tribulações, queridos. As tribulações, elas vão revelar a natureza, a qualidade do nosso coração. Mas, muitas vezes, queridos, o nosso fruto, muitas vezes não são frutos. São espinhos. Muitas vezes o nosso fruto é realmente os espinhos de brigas, conflitos, angústias, ansiedades e etc. E por isso que eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Essa é uma das passagens mais claras para nos ajudar a esclarecer o que está acontecendo. Você está lidando com alguma situação, você está lidando com alguma tribulação e você reage de uma determinada forma. E aí vem a pergunta: por que nós fazemos o que fazemos? Por que eu reagi daquela forma? Por que eu gritei? Por que eu disse palavras duras? Por que eu agi com agressividade? Por que nós fazemos o que fazemos? E Tiago 4:1, ele começa a explicar para nós o que está acontecendo. E eu vou, queridos, ler essa primeira metade do versículo, e é uma pergunta. E eu quero rotular essa pergunta aqui como zona de batalha número 1, ok? Você pode ir colocando aí nas suas anotações, que eu quero que você vá anotando, que nós vamos ver aqui, eu quero ir identificando aqui o nosso coração, e essa primeira eu quero colocar aí para você como zona de batalha número 1. Zona de batalha número 1. Onde Tiago diz o seguinte: de onde vêm as guerras
e contendas que há entre vocês. Aqui nós temos a zona de batalha número 1. Num conflito, num problema, onde envolve dois corações, ou um problema onde envolve um coração tendo dificuldades de agir de forma piedosa com as pessoas e às circunstâncias, nós temos um conflito. Nós temos aqui uma zona de batalha. E aqui eu quero colocar essa parte A do versículo 1 de Tiago 4 como zona de batalha número 1. Você pode colocar aí, zona de batalha número 1. Agora, a raiz do problema, no entanto, são os nossos desejos mal direcionados. Olha a segunda pergunta que Tiago 4:1 traz para nós. Primeiro ele coloca, de onde senão dos prazeres? Ele diz assim, não vem das paixões, dos prazeres que militam na vossa carne. E olha o termo que ele usa aqui novamente, militam. Estão guerreando. Onde? Em mim. Então, essa segunda pergunta que o apóstolo, que o Tiago coloca para nós aqui, no capítulo 4, versículo 1, na primeira pergunta ele assume que existe uma zona de batalha número 1. E na segunda pergunta ele responde de onde vêm esses conflitos. Olha aí o que ele diz no versículo 1. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E essa palavrinha aqui, queridos, prazeres, que nós devemos dar a devida atenção. Agora, talvez essa palavra esteja bem familiarizada, né, com o contexto evangélico, e não é os prazeres da carne, né? Nós limitamos muitas vezes isso a sexo, drogas, rock and roll, e não. O que são os prazeres da carne, queridos? Os prazeres da carne são desejos legítimos ou não que assumem uma posição ilegítima. Próximo slide, pastor Elber. Por favor, querido. Está aí essa definição anterior. Isso. Os prazeres da carne, queridos, são desejos legítimos, muitas vezes, ou não, que assumem uma posição ilegítima. Então, a raiz do problema tem a ver com os maus desejos, com os desejos mal direcionados. E aqui você vai descobrir que as pessoas têm desejos, e que esses desejos, muitas vezes, são legítimos. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos colocar aqui um relacionamento conjugal. E aí vem um casal buscando ajuda no contexto de casamento, e a esposa diz algo mais ou menos assim: pastor, nós estamos tendo problema. E aí o pastor diz: pois não. Pastor, o meu problema é o meu marido. O meu problema é esse homem aqui, pastor. E aí eu quero que você lembre daquela frase que nós colocamos: o problema não é o problema é o coração. Fique com isso em mente. Mas a esposa chega e diz assim: o problema é o meu marido, pastor. Sim, e qual é o problema, irmã? É que o meu marido não me escuta, pastor. Olha, deixa eu contar para o senhor. Olha, desde quando nós casamos, pastor, em 1984, nossa, pastor, olha, porque eu estava lá na casa da minha mãe, e porque na nossa viagem, e ela derrama aquela tonelada de informações baseada no desejo dela de que o marido a escute. Pastor, ele não me escuta. Todos os problemas que nós já tivemos na nossa vida, no passado, é porque ele não me ouve. Se ele me ouvisse, pastor, a gente não estaria vivendo essa vida. Pastor, ele não me ouve. Eu posso falar 10.000 vezes com ele, pastor, ele não me ouve. Eu falei para não comprar o carro, ele me ouve, pastor, ele comprou. Eu falei, pastor, para não comprar aquilo, para não fazer aquilo, ele me ouve, pastor, ele não me ouve. Mas aí, queridos, será que esse desejo dela em ser ouvida é legítimo? A palavra de Deus nos diz, 1 Pedro 3, versículo 7,
dizendo aos maridos, falando que os maridos devem viver a vida comum do lar. Com o quê? Com entendimento. O marido precisa entender a esposa, precisa compreender a situação do seu lar, ele precisa saber das necessidades dela. Viver a vida comum do lar é a sua responsabilidade como marido e ouvir a sua esposa. Agora, esse desejo que ela tem, que é legítimo, acaba, queridos, por ocupar um lugar de ilegitimidade. Mas aí, do outro lado, sabe o que a gente escuta? Aí vem o marido e diz, pastor, eu vou justificar aqui para o senhor por que eu não dou moral para ela, por que eu não escuto ela. Porque essa mulher não me respeita, pastor. Ela não me respeita. O senhor acredita que ela reúne as amigas dela em casa e vem com a desculpa que vai reunir para um tempo de oração? E olha, ela pede oração por mim para as amigas dela, fala assim, eu quero oração pelo meu marido, porque o meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido não sei o quê, meu marido... Pastor, ela fala mal de mim para as amigas dela. Pastor, essa mulher, ela acaba comigo. E outra, ela não me respeita, pastor. Ela não me respeita. E aí, queridos, nós temos aqui do outro lado esse desejo desse marido de ser respeitado. Será que esse desejo dele é legítimo? Bom, segundo Efésios 5:33, vai dizer lá que cada um de per si ame a sua esposa, falando do marido, mas a segunda parte diz, e a mulher respeite o marido, ou trate o marido com todo respeito. É um desejo legítimo desse marido? Sim. O problema é, queridos, que esses desejos legítimos assumem uma posição ilegítima. Eles estão desgovernados. Eles se tornam prazeres que militam contra a carne. Eu quero o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, custe o que custar. O meu marido, ele vai ter que me ouvir. Ah, e se ele não me ouvir, então deixa ele. Eu vou fazer greve, deixa ele me procurar à noite. Eu vou virar para o lado e falar assim, não, você não põe a mão em mim. Que é isso? Como é que é? Não, porque ele não está me ouvindo. Deixa ele. E aí o marido fala assim, não, mas ela não me respeita? Então tá bom. Como eu aconselhei um casal aqui um tempo atrás, querido, sabe o que o marido fazia? Chegaram aqui para um aconselhamento e a esposa, pastor, eu estou aqui porque ele tirou o cartão de crédito e o carro de mim, pastor. Eu falei, como é que é? É, pastor, ela não me respeita. Eu falei, você vai me respeitar. Ah, vai. Aí eu tirei o cartão e o carro dela, pastor. Quero ver agora se ela não vai ficar boazinha. Será que é isso, queridos? Então, o que nós estamos vendo aqui, queridos, é que essa zona de batalha número 1, ela flui de uma zona de batalha número 2. E qual é essa zona de batalha número 2? São os meus desejos. Há uma guerra, há um conflito interno dos desejos do meu coração. Então você percebe uma coisa, esse não é o problema. Esses são os sintomas do real problema. Porque é muito fácil, queridos, nós nos colocarmos como pastores, como conselheiros, na posição de juiz de paz e começar a arbitrar entre o que é certo e o que é errado. Entre faz isso, não faz aquilo. Agora você precisa fazer isso e você não pode mais fazer aquilo. Olha, não faça isso, deixe de fazer aquilo. Não, queridos, nós podemos muito bem nos ficar lidando com essas questões e não lidar com o coração. Propomos mudanças meramente comportamentais, superficiais, de resolução de conflitos e não lidamos com o coração. Lembra o que nós vimos em Provérbios 4:23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, que está no próximo slide. Nós precisamos chegar, queridos, no coração da questão, que é o coração.
Então, revisando, nós temos uma primeira zona de batalha, que é vista, que é visível. Quando você vê alguém discutindo, batendo boca, gritando, essa é a primeira zona de batalha, as guerras e contendas que há entre nós. Mas essa zona de batalha não é o real problema. Ela vem de uma segunda zona de batalha. De quê? Dos meus desejos, dos meus prazeres, das minhas vontades que militam, estão em guerra lá dentro de mim. Estão aqui. Meu coração desgovernado. Essa é a segunda zona de batalha. Agora, letra D. Estes desejos do nosso coração, queridos, moldam o nosso agir, falar e pensar. Todos esses desejos do meu coração, eles vão moldando a forma que a gente fala, a forma da gente agir, a forma da gente pensar. Olha o que diz Mateus 15, versículos 15 a 20. Jesus traz uma clareza sobre isso aqui. E Marcos, capítulo 7, também vai nos trazer isso. Então, Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Então, por que a pessoa diz palavrões, palavras duras, ríspidas? Porque essas palavras, queridos, vêm do coração. O coração está cheio. E são elas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então aqui Jesus explica para Pedro que o problema está no coração. Então, quais são os desejos que moldam esse coração? Se externamente o que nós vemos são conflitos, maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos, calúnias, né? Tudo isso vem de dentro desse coração desgovernado. Quais são os desejos comuns? Quais são os ídolos comuns que levam a moldar atitudes pecaminosas externas? Ah, queridos, tem inúmeras. O prazer é um desses ídolos comuns. O poder é um desses ídolos comuns. O reconhecimento. Ontem eu falei um pouquinho sobre o ídolo do reconhecimento, né? De eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto. As posses, paz. Ah, os meus filhos estão me importunando. Eu quero um pouco de paz, eu quero um pouco de sossego. Isso pode se tornar... São ídolos poderosos que nos motivam a querer o que nós queremos. Parece que alguém levantou a mão. Sou eu, pastor. Sim, meu querido. Pastor Moacir, aqui de Messejana. Eu Diga. vendo o senhor falar isso, eu me lembrei do salmista, né? Que ele pediu para Deus olhar para dentro dele e ver o que tinha lá no coração dele, né? E Onda, meu Deus. Isso. Salmo 139, cabe bem aí nesse contexto, né? Sim. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Eu falei ontem um pouquinho sobre esse ídolo do reconhecimento, né, queridos? Pense nesse ídolo do reconhecimento um pouquinho. Você vai talvez se identificar com ele. Você quer ser reconhecido. E nós, como pais, eu tenho 3 filhos, a dinâmica num coração de um pai, a dinâmica de um coração de uma mãe, que nós sempre tendemos, né, a apresentar os nossos filhos como um cartão de visita da sua performance, né? Não é assim? Quando a gente sai, vai visitar um casal de amigos ou uma família para um jantar, para um almoço, aí todo mundo entra no carro, a gente vira para trás e diz assim, olha, é para chegar lá. Eu quero que cumprimente o tio, cumprimente a tia, eu quero educação, eu quero comportamento. Olha os cuidados na hora de comer, não vai colocar
mais do que vai comer, olha o olho maior que a barriga, e não é? E a gente faz todo um sermão, porque a gente quer apresentar os nossos filhos como um cartão de visita da nossa performance, porque a gente quer ser reconhecido. Uau, como ele educa bem os filhos dele. Que filhos maravilhosos! Até o dia que um dos seus filhos faz uma birra em público e te mata de vergonha. Então, há um ídolo poderoso do reconhecimento. E o pai quer ser reconhecido, e o filho não dá aquilo que o pai quer, e o que ele quer é esse reconhecimento. Eu quero exibir os meus filhos como a capacidade que eu tenho de criar homens e mulheres de Deus. E ele não está me dando isso. Então, o que acontece? Então, disciplina-se em ira, omite-se uma disciplina piedosa, motivada por um ídolo poderoso de reconhecimento. Eu quero ser reconhecido, e quem vai me dar isso é o meu filho. E quando ele não me dá, eu me iro. Eu fico com raiva, eu fico irado, eu fico violento. Está vendo, queridos, como os ídolos são sutis? E letra E, no estado caído da humanidade, os nossos desejos, pelo gozo das coisas deste mundo, tornam-se facilmente mal direcionados. Foi o exemplo que eu dei agora há pouco do marido e da esposa, onde ele está disposto a pecar para ter o que quer, ou ele peca quando não tem. O mesmo acontece, queridos, com a pessoa que quer um marido que a escute e está disposto a pecar para conseguir isso, ou peca quando não tem. E só para saber aqui, queridos, o nosso horário, como é que está aí, pastor Helder? Quanto de tempo eu tenho ainda? Meu nobre, tá tão bom que... né? Mas nós estamos no que diz respeito ao senhor. O senhor pode coordenar aí, tranquilo, se o senhor entender que falta muito para esse slide, quer terminar esse grupo, fique tranquilo. Porque esse conteúdo aqui, nós vamos ainda um pouquinho mais nele, próximo aula. Mas então, deixa eu pelo menos mais 5 minutinhos só, claro. Para um intervalo. Tudo bem, meu pastor. Bom, ok, queridos. Então, em primeiro lugar, nós estamos prontos a agir pecaminosamente para conseguir o que nós queremos. Olha o que diz o versículo 2 agora de Tiago 4. Olha como nós estamos prontos para agir pecaminosamente para conseguir o desejo do meu coração, para satisfazer o ídolo do meu coração. Olha o que ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Exemplo, queridos, que nós temos disso: agressão verbal, agressão física, porque eu quero o reconhecimento da minha autoridade e ele vai me respeitar. Ah, queridos, a gente poderia dar inúmeros exemplos aqui, né? Por exemplo, nós vivemos num mundo hoje, aconselhando jovens aqui, eu vejo isso, jovens que vêm para um aconselhamento pré-nupcial, e muitas vezes as jovens, as meninas, vêm com todo aquele vislumbre, aquela imaginação de casamento como um conto de fadas, como os filmes hollywoodianos, que o príncipe vem montado num cavalo branco e imaginam aquilo tudo, iludida pela mídia, né? E ela nutre no coração, então, o seguinte: eu preciso casar para ser feliz. E ela começa a cultivar essa mentira na sua mente. Que somente quando eu casar eu vou ser feliz. E uma mente, queridos,
iludida, uma mente iludida pela mentira é um alvo fácil para a sedução das emoções. E aí você vai ver que muitas vezes ela vai buscar em alguns dos jovens na igreja, e o que mais acontece é assim: aqui na igreja conheço todos esses jovens, a gente cresceu junto, eu não me interesso por nenhum deles. Mas ela está tão iludida pela mentira de que o casamento trará a sua verdadeira felicidade, que ela está disposta a pecar para ter o que quer. E ela acaba, por assim, muitas vezes encontrando num relacionamento lá fora, numa pessoa que não conhece a Deus, de uma pessoa que não teme a Deus, simplesmente porque ela quer satisfazer esse desejo do seu coração, que é um casamento. Consegue ver, queridos, como isso é sutil? E muitas vezes, quando chegam aqui para aconselhamento, pastor, eu conheci um rapaz, pastor, ele é tão joia, ele é trabalhador, ele é isso, ele é aquilo, mas eu pergunto, e ele é um cristão? Ele é um homem de Deus? Pois é, pastor, eu tô convidando ele para vir na igreja. Eu falei, não, filha. Está vendo onde está o coração e o desejo? As motivações. Estamos prontos, queridos, a reagir também pecaminosamente para conseguir o que queremos. Olha o que diz o versículo 2. Viveis a lutar e a fazer guerras. Você está vendo, queridos, que Tiago ele vai trazendo para nós aqui essa dinâmica do coração. A gente começa a lutar, a gente começa a guerrear, e é fácil a gente ir entendendo isso, quando a gente faz aquele teste do chuveiro, né? O que é o teste do chuveiro, pastor? É o que você pensa quando você não tem nada para pensar. Quando você está ali tomando banho, ou, como eu coloquei ontem, quando você coloca a cabeça no travesseiro, é o teste do travesseiro também, que você vai dormir, coloca a cabecinha ali e a sua mente vai longe. Olha como é sutil, queridos, ocupando o lugar no nosso coração e se tornando um ídolo. Ocupando o lugar de Deus no nosso coração e se tornando um ídolo. O coração consumido por essas paixões se descreve como? Nós vamos ver agora inúmeras formas como o nosso coração, quando ele é consumido por essas paixões, ele é descrito na palavra de Deus, por inúmeros adjetivos aqui. E aqui nós vamos dar uma pausazinha, ok? E nós vamos dar continuidade aqui a partir da letra F, que é o próximo slide. O coração consumido por essas paixões se descreve como? E aí nós vamos ver no nosso próximo tempo como é que o nosso coração é descrito biblicamente, quando ele é consumido por essas paixões, por esses ídolos, por esses desejos idólatras. Ok? Ok, meu pastor, então, intervalozinho aí de 10 minutos para a turma tomar um café, tomar uma água, para voltarmos aí. E podem ficar tranquilos que todos os slides serão disponibilizados para os alunos, tá bom, queridos? Fiquem tranquilos. Em 10 minutinhos, vamos retornar. E a gente volta com o mesmo link, pastor? Isso, mesmo link. Beleza. Tá bom? Mesmo link. Só o da tarde que a gente vai mudar um link, mas esse aqui para voltar rapidinho com o mesmo link, tá bom? Amém. Ok.